Gostaria então de fazer um comentário. Foi muito interessante, muito abrangente, né, a exposição do Paulo sobre as funções do perispírito. Né. Eu acredito que isso foi perfeita, né? Essa seria a palavra. E eu acredito a natureza instrumental do perispírito. Eu acho que dentro de hoje em dia, com o conhecimento tecnológico que existe, eu imagino que logo, logo eles vão mudar esse nome aí para interface, né? Que é um nome usado na informática, que daria muito mais essa imagem do que a palavra instrumental. Então, essa função do perispírito de funcionar como interface, conectando a alma ou o espírito ao corpo físico, ou então a algo que o substitua, né? Isso aí é muito importante, porque é uma interface bidirecional, né? Full duplex, como se diria na linguagem da informática, das comunicações. Ela funciona nos dois sentidos. Ela manda ações da vontade do espírito que pensa, que escolhe, que tem vontade, que tem. Ela manda isso para o corpo agir, para o corpo interagir com o meio ambiente, né? Com o meio material, com o meio de matéria densa, onde habita o nosso corpo físico. E o nosso espírito, que está num espaço fora desse espaço-tempo, esse espaço de 3 dimensões espaciais e uma temporal, que está o nosso corpo físico, nosso espírito está fora desse espaço aí, e ele então manda mensagens para o corpo físico dentro do espaço e recebe dele. Ele funciona então como uma interface ou como um transdutor bidirecional também, né, que ele transforma energias num sentido e no outro, né? Então, quando nós sentimos colocamos a mão em algo aquecido e sentimos queimar e a gente retira a mão, né? Quem percebe, quem faz a gente tomar decisão em instância racional é o espírito, né? Existe instância menor aí, o arco reflexo na coluna, que faz com que a gente tire a mão rapidamente. Mas a decisão nossa de segurar alguma coisa que está mais quente ou menos quente, fazer uma avaliação de temperatura, é um processamento de informação que acontece na nossa casa mental, que é o espírito, que é o nosso órgão do pensamento e que está lá fora do espaço-tempo. E o perispírito, então, faz toda essa conexão, toda essa interface aí. E é interessante também que ele tem é, arquivos de informação que que é do nosso ser desde quando a gente era princípio espiritual ainda, né? Então todas as experiências vivenciadas estão registradas nessa individualidade que em síntese é o nosso espírito ou alma, né? E o perispírito então pega essas informações, essas situações de lá, né, enviadas pelo espírito e atua na realidade material em função das experiências vividas e aprendidas, ou seja, em função das informações que estão registradas nessa grande base de dados que é a nossa individualidade, que é o nosso espírito. E essa grande base de dados ela está exatamente compartimentada, né? Cada encarnação forma arquivos mortos, lá que literalmente arquivos mortos, né? Que tem o registro das nossas experiências em cada encarnação. E o nosso arquivo atual, né, a nossa personalidade que está encarnada, ela é a personalidade ativa, mas ela não necessariamente ela fica independente desses registros que tem na nossa individualidade, né? Quando a gente encontra, quando a gente é estimulado por alguma coisa que a gente já tem acontecido conosco em outras vidas, ela, esse arquivo lá da individualidade, ele é desarquivado como um arquivo morto e passa a ser um arquivo ativo, né, na nossa, e nos permitindo ações baseadas nessas experiências anteriores. Isso em termos positivos ou negativos, né? Um exemplo, se a gente numa vida anterior
a gente foi... desabou uma mina de carvão e a gente ficou sem ar ali dentro. Já dei esse exemplo uma vez aqui. Ele, nessa vida aqui, quando ele se vê no elevador, numa situação em que ele olha, tá tudo fechado, alguma coisa lá dentro dele fala, ó, você já passou por uma situação dessa, num ambiente fechado, e você não foi bem, né? Então a pessoa sente aquela ansiedade, aquele sufoco, né, também literal, né, da vivência que ele teve no passado, e começa a querer sair daquele elevador de maneira desesperada. Então isso aí é um registro da individualidade, um registro anterior, que inclusive atua de maneira inconsciente, ou seja, a personalidade atual, ela não tem conhecimento dos motivos, né, que geraram aquele medo, aquela insegurança. Mas para ela basta saber que não é bom ficar num lugar fechado, né? Então ela sente aquela vontade de correr e de fugir. Então tudo isso aí a gente vê a importância do perispírito transferindo informações num sentido e no outro, fazendo com que nossa capacidade de pensar, de decidir, de agir, né, ou seja, funcionar o nosso livre-arbítrio, e o executor das nossas decisões não é outro senão o veículo dessas decisões, o caminho dessas decisões, não é outro senão o nosso perispírito, atuando aí de maneira instrumental. Como a natureza é individualizadora, ele nos mostra a nossa identidade, reflete a identidade da individualidade, de maneira que um médio vidente veja e identifique aquela pessoa como sendo daquela maneira. E além disso, os maneirismos, as informações que tem, as reações que a pessoa frente à realidade, tudo isso aí é característica da nossa individualidade, e o perispírito sinaliza isso para quem o observa com os olhares de um vidente, né? Ou se está encarnado, né, ele faz refletir no corpo físico esses reflexos, né? A natureza organizadora também, né? Ele dá organização, ele participa da organização do nosso corpo físico, né? Como bem falou o Paulo Lodge, e essa ação dele é importante. O Rupert Drake, ele que é um biólogo, né? Que fez estudos sobre os campos morfogenéticos, ele fez estudos interessantes que são equivalentes ao estudo do Dr. Hernani. Inclusive, eles trocaram correspondência, porque tinha o Guy Lyon Playfair, que era amigo dos dois. O Guy era um repórter da Inglaterra, que morava aqui no Brasil, e escrevia para essas grandes revistas internacionais aí, Times, essas coisas. O Guy Lyon Playfair fez um estágio no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas e fez a intermediação entre o Dr. Hernani e o Rupert Sheldrake. E mostrou para o Sheldrake, falou assim, ó, lá no Brasil tem um cara lá que fez uma teoria muito parecida com a sua, sobre essa questão das ressonâncias mórficas, dos campos morfogenéticos. Aí o Guy conversou com ele, e ele compreendeu que, inclusive, que os estudos do Dr. Hernani eram anteriores. Eles trocaram correspondência. Eu tenho até uma cópia digital aqui dessa correspondência dele. E o Rupert Sheldrake, então, é uma pessoa que é muito considerada nesse meio avançado do pensamento, em termos de integração mente e matéria, né? Que é bem respeitado. E essa teoria dos campos morfogenéticos foi ele que escreveu num livro, A New Science of Life. É um livro também que foi um best-seller mundial aí, né? Então é muito interessante esse estudo do perispírito, e todo esse conhecimento é bastante importante para a gente. Muito bom, Carlos, muito bom. Esse livro aí da Universidade de Cambridge, né, virou um best-seller lá que o pessoal estuda bastante. É só quem tem a mente aberta para isso e é imparcial, né? Muito bom, muito bem lembrado, Carlos. Nossos estudos à parte, mas de todas elas nós podemos dizer que todas estão ali envolto da condição moral do espírito, né? Todas elas vão partir desse princípio.
a instrumental, que vai fazer a ligação entre, né, o plano físico ali e o plano da matéria, que é muito importante, e que vai refletir realmente a condição, o pensamento ali do espírito. A função individualizadora aí, que ela será conservada a todo momento, né, que é importante, ela é muito importante para nós, que na verdade é a identidade, é a nossa identidade. As outras funções também, a organizadora. É interessante que eu até fiz uma anotação aqui de um livro que eu estava lendo, e que é de Evolução de Dois Mundos, que diz assim, que o nosso erro moral, ele acaba por impregnar em nosso perispírito uma mancha escura, que vai ser transferida para o corpo físico. Então, tamanha a importância de todas as funções. E é importante lembrar que até então, né, até nos estudos anteriores, estávamos falando das propriedades, né, e agora das suas funções. E se formos ali fazer uma análise realmente, elas estão todas ligadas à condição do espírito mesmo, a nossa condição, né, de evolução aí que nos acompanha. Muito show. Parabéns a vocês três pelos comentários, achei muito fantástico, muito didáticos, né? E muito esclarecedores. Mas quando eu falei que eu tinha 2 dúvidas, eu não brinquei não, tenho mesmo. E talvez não tenhamos uma resposta concreta, objetiva, definitiva para a minha pergunta. Talvez haja suposições, ou não. Vamos a elas, né? A primeira dúvida é justamente sobre uma questão do Livro dos Espíritos, eu não sei que questão que fala sobre os natimortos, né? E, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos traz explicitamente que naquele corpo que nasceu morto, nunca teve a presença de um espírito. Tudo bem, entendi. Se não teve, por que a criança nasceu na forma de uma criança, de um ser humano? Porque a pergunta está totalmente procedente na função organizadora do perispírito, né? Na função individualizadora do perispírito. É o perispírito que molda o bolo, ele é a forma do bolo, ou seja, é ele que deveria dar ao espírito, ele que dá ao espírito a forma de um ser humano. Muito bem, se não tem perispírito, porque não tem espírito, por que a criança nasce? Por que na criança não nasceu uma massa disforme? Porque ela teve o formato de um ser humano. Mais uma vez, eu acho que eu fiz entender, mas se não, vamos lá. Se quem dá a forma é o perispírito, e se nunca houve um perispírito, como é que conseguiu a forma? É uma pergunta. Será que a criança, esta massa, né, essa massa, que é a criança natimorta ali, né, que morta, quem deu a forma foi exclusivamente a mãe? É uma dúvida. Bom, eu vou começar um pouquinho aqui essa discussão, né? Aí depois o Carlos pode, Simone, complementar se quiser, né? Essa questão, como você bem colocou, Roberto, está lá no Livro dos Espíritos, né? Particularmente nas questões 355 e 356. Talvez um pouco antes, um pouco depois, que vão falar ali acerca da questão do aborto, né? E ali, os espíritos, eles falam, vou falar do que eu lembro aqui, né? Porque não é um tema que eu tenho estudado recentemente, né? O que acontece ali, né? Quando vai ocorrer a gestação, e especificamente nesses casos que você está colocando, né? São casos onde vai existir uma aprovação para os pais ou uma expiação para o espírito, né? Então, assim, não existe acaso para isso. Tudo isso é muito, muito bem pensado, né? Tudo isso é muito bem colocado, mas o processo de reencarnação é basicamente o mesmo, né? Então, a vida intrauterina, como diz os espíritos, né, eles colocam lá assim, é como a planta que vegeta.
Então, a criança, ela vive a vida animal, né? E como o homem tem essas duas, a vegetal e a animal, né, elas se complementam pela espiritual, tá? Tanto é que existem casos de gravidez psicológica, né? Onde não existem espíritos ali, né? Mas pode haver uma determinada formação. Mas, o que acontece normalmente ali, pelo meu entendimento, né? Ocorre ali que esses espíritos, né, eles podem estar vinculados ao corpo, né, pode haver a formação do corpo, mas no momento onde vá vingar realmente ali, esse processo ele seja interrompido, seja aqui por circunstâncias do próprio espírito ou por uma intervenção maior da espiritualidade, né? Então, esse processo, ele ocorre, né? O espírito que vai animar, ele está ali, influenciando, pelo psiquismo da mãe, pelo psiquismo do espírito, a formação do feto, né? Mas o feto, ele ainda não está consolidado, né? Como diz o espírito, porque a encarnação, ela está em vias de ocorrer, tá? Então, ele estaria ali nesse processo, se a alma estivesse ligada ao seu corpo definitivamente, e aí começa a ocorrer esse processo, né? Então, pode ocorrer que venha a surgir essa interrupção, né? E aí, dentro daquilo que você perguntou, a gente pode aprofundar mais essa questão, estou começando a lembrar do que se fala no Livro dos Espíritos e por outros autores, né? Que o espírito, muitas vezes, ele está sequioso de reencarnar, mas ele é podado na sua vontade. Por expiação, às vezes era um suicida, às vezes são espíritos voluntários, que se voluntariam para servir de provação para os pais, mas que o espírito, propriamente dito, ele não tem nenhum processo kármico, mas se voluntariam, né, e esse processo, ele é interrompido, né? Então, como diz os espíritos, né, existem corpos que nunca tiveram um espírito ali destinado, né? Eles não tinham nada que fazer nessa vida, né? Então, elas vieram efetivamente por conta dos seus pais. Aí fica a questão, pode ser um processo expiatório para eles, pode ser sim, mas pode ser também que não haja nada ali, são espíritos que estão se voluntariando para que ocorra ali esse processo de reflexão nos pais, né? E até os espíritos colocam assim, né? Olha, poderia haver um ser desses vir a termo realmente reencarnar? Pode acontecer, né? Mas dentro do processo ali pode ser que essa criança ela não venha a se desenvolver, né? Como normalmente nós percebemos aí. Enfim, como eu disse, eu ia começar a discussão, mas deixo aberto para o pessoal fazer algum comentário, depois eu volto para tentar elucidar mais a questão do Norberto aí. Eu gostaria de colocar minha colher aí. Eu acredito que ele ser natimorto não quer dizer que o espírito nunca esteve ali, né? O espírito pode ter ficado ali até um dia antes, uma semana antes, né? E aí o espírito, tem casos, a literatura fala de espírito que não quer reencarnar, é o aborto do lado de lá, quer dizer, ele não quer reencarnar, ele não quer vir para cá, e aí ele não sustenta e há um desencarne, né? Então aí o corpo fica ali, né? A morte né, da criança nesse estágio, o estágio de feto, o estágio de embrião, e aí, quando nasce, já não tem mais espírito, nem perispírito, nem nada lá. Mas durante a formação teve. Né? Esses casos que o Paulo citou aí, de experiências no plano espiritual, espíritos que se voluntariam, né? São situações que gerariam isso aí. Né? A prova para os pais, né, que precisariam passar por situações dessa aí, alguém que fez muitos abortos em outras vidas e que agora tinha que valorizar para ter um filho, alguma situação desse tipo. Então, espíritos aceitam essa gestação até ficar um determinado tempo lá e depois volta para o plano espiritual. Então, são situações que podem acontecer aí e que com certeza acontecem. E existem também
a gente vê a situação que, quando começa a reprodução celular, começa a divisão celular, né, divide uma célula em duas, em 4, 8, 16, 32, e assim vai. Ela está em forma esférica. De repente, num certo momento, ela começa a assumir a forma da coluna, começa a formar as partes do ser ali. Então a gente imagina que nessa hora é que a ação efetiva dessa forma, desse modelo organizador biológico, que hoje o pessoal apropriou dessa nomenclatura do Hernani, e não, na literatura dele não está exatamente do jeito que as pessoas falam, mas o uso eu acho que prevalece, é um modelo organizador biológico que vai dando a forma. Tanto que quando perde essa situação, começam as chamadas formações teratológicas, que são posições diferentes, né, que ficam mistura de tecidos ali, um monte de coisa, mostrando que não existe uma forma definida ali do ser, existem formas individuais das partes, né? Então são situações muito interessantes, muito específicas, né, que acontecem. Eu não sei se está respondido isso aí, aquilo que Não, comentei. eu acho, para falar a verdade, ô Simone, depois eu deixo aí para os seus comentários, se você quiser fazer os comentários, é assim, se considerarmos que houve um espírito até determinado ponto, e depois esse espírito se afastou, que pela resposta que eu não sei se o Paulo leu lá do Livro dos Espíritos, mas o termo é bem próximo, eu não tenho aqui comigo o livro, a pergunta, mas se a gente chegar, que ele fala assim, nunca houve um espírito determinado para esta reencarnação. Então, se isso não quer dizer que durante o processo de formação do corpo não teve um espírito, que teve um espírito, né? Então, teve um espírito lá. Em determinado momento ele se afastou. Aí, logicamente, o corpo perde a vitalidade. Ele pode até continuar ali com aquele tempo de vitalidade dele, mas não tem uma entidade ali alimentando, nasce morto. Está explicado. Está explicado. O que não ficaria explicado se considerarmos que nunca, momento algum, houve a presença de um espírito. Aí, realmente, não vai. Mas fica uma lição de casa, particularmente para mim, e eu convido a vocês também, a fazer o entendimento da resposta dessa questão que o Paulo falou, 356, 355, é isso? Eu acho que vale a pena a gente estudar. Simone, você quer falar alguma coisa sobre essa colocação? Senão eu passo para a próxima. Tá bom. A segunda, também não vou fugir do assunto, é da função do perispírito, é a função de sustentação do perispírito. Quando vamos estudar sobre a questão de crianças, a morte prematura de crianças, no Evangelho segundo o Espiritismo fala que isso acontece por dois motivos, né? Porque o espírito precisou complementar uma reencarnação que foi interrompida anteriormente, ou por provação dos pais. Essas duas condições. Muito bem, eu quero me ater à primeira. Então tá bom. Na reencarnação passada, não interessa porque ela foi interrompida antes de uma programação normal. O espírito se projeta na espiritualidade. Não sei, agora eu já começo a me perder nessa construção de campo mental meu que eu preciso para construir. Ele chega na espiritualidade, talvez, vamos guardar o que eu estou dizendo, mas assim, pleno de vitalidade, de fluido vital, o espírito, através do seu corpo espiritual, porque ele morreu. Ele se projeta na espiritualidade cheio de fluido vital, que é uma energia mais inerente ao corpo do que ao perispírito. E essa energia é tanta que não tem outra terapia senão uma reencarnação imediata. É por isso que tem que fazer isso. E André Luiz conta diversos casos assim,
A literatura espírita conta diversos casos. A pergunta que eu queria compartilhar com vocês é isso mesmo. Este modelo, esse mapa mental que eu estou construindo está correto? Uma vez desencarnado, o espírito, logicamente, carregando consigo o seu perispírito, já estudamos isso, né? Ele se projeta no plano espiritual repleto de fluido vital, e este fluido vital na espiritualidade não se escoa, ele não perde, e daí a necessidade de uma reencarnação imediata. É este o processo? Se quiser falar, pode falar, Carlos, fica à vontade. Não, vou falar. Bom, Roberto, particularmente não acho que seja isso, porque eu acho que essa dispersão do fluido vital, a espiritualidade tem recursos para fazê-la, né? E seria meio que um castigo para o espírito. Eu acabei de chegar aqui, né? E como é que fica essa questão, né? Se é um suicídio direto ou indireto, existe a consequência, como nós sabemos, né? Que esse fluido vital, ele vai permanecer vinculado ali ao indivíduo até que ele se esgote e aí ele seja recolhido e amparado, né? Se é uma morte que estava programada, até onde eu sei, e li, e entendi assim, né? Me desculpe, me perdoe se eu estiver errado, o mundo espiritual tem os recursos para fazer essa dissipação, né? Então, eu entendo que quando o Evangelho fala disso, está falando de algum caso específico. Para mim, não é a regra, né? Para mim, quando os indivíduos reencarnam e têm morte precoce como criança, tem uma aprovação para os pais, né? Geralmente, a maioria dos casos passa por ali. Me lembro de um livro do Elias, não vou lembrar o nome do médium agora, eu acho que é Elias Glazer, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver falando errado, Minha Vida em Gestação, onde ele conta ali, lá de Matão, pelo Clarim, se eu não me engano, mas não confio na minha cabeça agora, onde ele conta exatamente isso, que esse espírito precisava passar por um processo, e ele reencarna numa família que era muito apegada à matéria, então a espiritualidade aproveita o processo dele, coloca ele nessa família, a família era muito rica, tinha muitas posses, mas não era espiritualizada. E aí nasce essa criança que é o coração da família, que encanta os pais, que encanta os avós, que encanta todo mundo. Num determinado momento, vem uma doença terminal, e ele desencarna ali por volta, também não vou lembrar a idade dele agora, uns 7 ou 8 anos de idade, e aí ele conta que nesse processo dele específico, serviu a 2 propósitos. Um resgate dele, kármico, em relação à questão da família, e também a depuração do perispírito, que estamos falando aqui, né, que o tema cabe bem, e ao propósito também de fazer com que essa família fosse tocada ali no porquê disso, né? Como, assim, essa pessoa estava aqui e agora não está mais? Que Deus é esse? Existe Deus? E aí eles foram tocados e movidos para buscar a doutrina espírita, né? Posso estar equivocado aqui nas minhas conclusões, mas depreendo que lá nas consequências lá, realmente a família foi mexida de alguma forma, né? Então esse é um caso. Mas pode ter outros casos, né? Não, né? Este caso é bem tranquilo, bem lúcido, bem didático e fácil de entender. É que no Evangelho ele fala realmente que na reencarnação anterior, a reencarnação anterior foi da criança que morreu em tenra-idade, foi um complemento de uma reencarnação anterior terminada antes do tempo previsto. Se alguém acha que não tem nada a ver com o assunto, é a função de sustentadora do perispírito, né? Sustentadora de vida do perispírito. Entendi, tá? E nos casos de suicídio, acontece isso mesmo. Quando os laços espirituais ainda não estão separados do corpo, né? Aí ele sente todo o problema do corpo lá, está tudo bem. Mas quando os laços foram interrompidos mesmos, o suicida ainda assim sofre de inúmeros efeitos como se tivesse com o corpo.
Então, é o sangue que não para de sair, é o cheiro de hemoglobina, é a asfixia, enfim, sente como se sentisse se estivesse no corpo, mesmo não estando, né? É isso daí. Tá bom. Eu acho também, Norberto, que pode ser, né, que talvez ali o Kardec estudando e colocando ali o Evangelho como basicamente o terceiro livro da codificação, né, e trazendo as questões morais, talvez estivesse falando um pouco disso também, né, uma vida que foi interrompida anteriormente e precisa continuar agora. Vamos imaginar o suicida, um suicida indireto. Uhum. Ele abreviou a vida dele, de certa forma, e vamos pensar que nós estamos aí no século, Kardec codificou o século XIX, então nós estamos falando do século XVIII, XVII, XVI, onde a medicina, as condições eram muito precárias, né, e pasmem vocês, 40 anos de idade, éramos senhores, éramos velhos, idosos, pegados ali pela pneumonia, enfim, outras coisas do tipo, né, então talvez um desencarne precoce, e aí uma vida subsequente, onde o indivíduo talvez vai espiar, ou como você falou, talvez passar ali por um processo até de reajuste do perispírito, por que não? Uhum. Né? Como o Kardec talvez não quisesse entrar muito detalhes, né, fica a informação meio jogada, mas é muito interessante a sua reflexão, que faz a gente pensar e refletir mesmo nessas várias possibilidades, né? E sabe, ô Paulo, sem querer me alongar mais, acho que o tempo nós estamos estourando o tempo, né? Mas só também para enriquecer um pouquinho mais este assunto, eu também não entendo que a espiritualidade tenha recursos de sobra para esvair este fluido vital que o espírito desencarnado leva com ele através do perispírito. Por que eu acho que nem sempre tem isso? Eu estou também como você. Tem um livro do André Luiz, não me pergunte qual exatamente, mas conta que ele está passando e há centenas de corpos deitados num lugar, como se fosse um cemitério ali. E de tempo em tempo um espírito daquele ali levanta, dá um grito lá, um grito de horror e volta a dormir. Mais um pouco, outro dá um grito e volta a dormir. André Luiz fica impressionado com aquilo lá e fala, puxa, vamos lá, vamos dar um passe naquele pessoal, vamos esclarecer aquele pessoal. E o instrutor dele fala, André, o processo dele, o passe magnético, não resolve por completo. Ele vai precisar ter um choque na carne. E a gente não sabe exatamente se isto é um choque anímico através de uma reunião mediúnica, ou se é uma reencarnação. Mas o instrutor de André Luiz fala exatamente isso. Nós não temos terapia aqui, e me perdoe que eu não vou conseguir dizer se foi em Os Mensageiros, Missionários da Luz, eu não sei, não lembro. Mas eu lembro da passagem que me chamou muita atenção. Ele fala, a única terapia para estes espíritos, não adianta nós ir lá e fazermos a prece e dar um passe. Eles precisam, necessariamente, de um contato com o corpo humano, né? Então, essa questão dos recursos no plano espiritual, no meu entendimento, não são assim, não tem 100% de recurso também não. Bom, era isso daí. Muito bacana o nosso bate-papo, bem legal, viu? Obrigado aí pela consideração de vocês, as considerações. Obrigado, Norberto. Eu queria fazer uma retificação aqui, né? Minha memória não está tão ruim assim. Eu falei o médium Elias Glazer. Elias Glazer é um ator da Globo, que já faleceu. O médium é Abel Glazer. Vejo que acertei o médium, o sobrenome dele, Abel Glazer. A editora... Bateu na trave. Bateu na trave. A editora, de fato, é o Clarim, né? E o nome do espírito é Caio Mário, pelo espírito Caio Mário, Minha Vida em Gestação. Então, é um livro bem interessante. Eu li faz muito tempo já, mas eu tenho esse livro em algum lugar guardado aqui. Então, retificando aqui, não é Elias Glazer, Abel Glazer, tá? Pelo espírito Caio Mário. Enfim. Bom, Carlos, Simone, alguma consideração? Foi completo o que você falou aí. Agora, com relação ao perispírito, os registros que o perispírito faz, ele é o registrador é o indicador da nossa evolução espiritual. Os indicadores estão ali, né?
E faz parte da lei natural, eles atuam de maneira automática, assim como a lei da gravidade atua atraindo os objetos, né, para o centro de massa de dois corpos que se aproximam, é uma lei de Deus. Então a ação de Deus atua através dessa lei. Então o registro que tem no nosso perispírito das nossas faltas, eles acontecem ali no sentido de corrigir a nossa rota evolutiva, né? E assim como o nosso livre-arbítrio de agir dessa maneira ou daquela outra é uma liberdade que Deus nos deu e que nos permite que nada interfere nisso aí, né? As consequências, né, que a gente vai ter das nossas ações, elas vão estar registradas então no perispírito e a gente vai ter que aprender, né, achar um jeito de corrigir a nossa rota através da nossa consciência, através das nossas escolhas, através do amor que as pessoas nos envolvem, mas a decisão, em última instância, é sempre da gente, é sempre a gente que escolhe. E daí a gente pode extrapolar, quer dizer, todas as aparentes aberrações que acontecem em termos de sofrimento, que a gente vê à nossa volta, né, casos de crianças passando por sofrimentos atrozes, casos de pessoas que passam por um grande sofrimento e a gente quer ajudar e não consegue, está acontecendo exatamente essa ação dessa lei aí, que é o mal menor aquele sofrimento, aquela situação é sempre o mal menor. Aquele fato acontece de maneira pedagógica, de maneira didática, para corrigir a trajetória do espírito e que o progresso dele, moral e intelectual, vai levá-lo a patamares cada vez maiores de paz, amor e felicidade e de convívio com outras entidades evoluídas e mais próximos de Deus, nosso Pai, que é Deus de amor e de bondade. Agora, os desígnios, né, o julgamento da ação de Deus é que está fora do nosso escopo, a gente não consegue imaginar o porquê, né? A gente tem que confiar que Ele é Pai de amor e de bondade e a gente vê a ação da bondade dele em nossa vida. E se a situação que a gente está vendo está muito difícil, a gente tem que usar o nosso entendimento, o nosso raciocínio e as nossas orações pedindo que sejamos iluminados para compreender aquilo e que tenhamos forças para superar aquela situação. Muito bom, Carlos. Bom, pessoal, então finalizamos o estudo de hoje. Agradeço muito aí aos comentários do Carlos, da Simone, do Norberto, excelentes perguntas do Norberto, sempre colocando a gente para pensar, refletir e até rever o nosso conhecimento espírita, puxar pela memória aqui o que a gente sabe, que lembra mesmo, né? Muito bom. Então, é isso, né? Uma boa noite a todos que eventualmente nos ouvirão aí, e até a semana que vem com um outro estudo aqui acerca do perispírito. Boa noite.